Boa tarde, então, a todos. Boa tarde, doutora Tereza. Boa tarde aos palestrantes, nossos amigos Sérgio Rangel, Cristiano Schmidt. Agradeço a todos pela presença, de estarem aqui dedicando parte das suas agendas, seu tempo para compartilhar conosco. Então, quero muito agradecer a presença virtual, né, de todos vocês que hoje nos acompanham nessa live, o que nos deixa muito felizes, muito satisfeitos, muito honrados com esta possibilidade de estar aqui falando sobre uma matéria que a gente gosta tanto e trazendo profissionais tão qualificados para debater com a gente hoje e conversar de um tema tão importante, tão pontual e tão atual, que é a questão da Covid, que é uma mazela social que acomete a todos nós, sem dúvida nenhuma, que é preciso muita coragem de enfrentamento para passarmos por tudo isso. E o Instituto do Seguro, com certeza, tem um papel muito importante nesta pandemia toda. Então, nós tivemos muitos inscritos, o que nos deixa realmente muito felizes, muito honrados, mas que também demonstra a importância, a relevância e a curiosidade que as pessoas têm para entender um pouco mais das nuances, dos efeitos desta pandemia no mercado segurador. Eu quero, antes de mais nada, também agradecer a toda a equipe da OAB, todo o suporte técnico que nós tivemos para a realização desse evento, que foi muito competente, muito cuidadosa, para que tudo saísse muito bem feito. Quero agradecer a doutora Níris da Cunha, minha colega e amiga, que é coordenadora, organizadora desse evento, sem o qual ele não teria se realizado com essa qualidade. E quero também, já antecipando, avisar aos nossos ilustres espectadores aí que hoje nós temos o certificado de participação do curso. Ele vai ser logo após o início da nossa palestra, 30 minutos após, 40 minutos após, vai estar disponibilizado um link para o pessoal poder fazer o preenchimento das informações para obter o certificado de participação no nosso evento. Então, aproximadamente em 30, 40 minutos vai estar disponível esse link e aí os senhores podem, querendo, preencher para poder receber o certificado, para evitar que o pessoal fique já nesse momento colocando dados. Então, já fica o aviso de que esse link vai ser disponibilizado em seguida. Bom, fazendo uma breve introdução do nosso tema hoje, como disse, logicamente, a questão da pandemia e do Covid-19, lógico que é um tema que assola todos nós e que preocupa todos nós. E o mercado segurador não é diferente, pelo contrário, é um dos mercados talvez mais impactados com tudo isso. E certamente essas questões que afetam o mercado de seguros preocupam também a coletividade, aos cidadãos, sobretudo em alguns seguros mais específicos que a gente vai falar hoje, como o seguro de vida, o seguro saúde, que são áreas que realmente estão mais afetadas, digamos assim, por essa problemática toda. E a nossa ideia, pessoal, foi trazer promover um debate, e por isso convidamos, né, a nossa comissão, que é a Comissão Especial de Seguros e Previdência Complementar, fez um convite ao professor Sérgio Rangel, que é um atuário, logo vou apresentar o currículo do nosso amigo aqui, mas que vem nos brindar com o seu conhecimento e tratar um pouco de aspectos técnicos deste impacto da Covid no mercado securitário. E a Comissão de Direito do Consumidor, Comissão Especial de Defesa do Consumidor, trouxe o nosso querido doutor Cristiano Schmidt, que é um advogado, graduado, consumerista, e que vai também traçar um paralelo sobre as pretensões e anseios dos consumidores frente a tudo isso. Então, a nossa ideia foi justamente essa, foi trazer não um antagonismo de ideias, mas sim talvez um contraponto entre esses dois lados que afetam a todos nós, porque seguros, nós sabemos, é um fundo mutual gerenciado pelas seguradoras, mas ao qual compõem todos os segurados. Na medida que esses recursos fazem frente às adversidades da vida ou aos riscos que a gente pretenda proteger, essa verba é utilizada em prol daqueles que são afetados, de forma que todos devem ter interesse na preservação desse fundo para que ele seja bem utilizado de forma adequada para fazer frente a esses enfrentamentos que a sociedade costumeiramente precisa passar. Então, sem mais delongas, eu vou passar para a apresentação do nosso convidado, o professor Sérgio Rangel, depois vou passar a palavra para a doutora Tereza, para suas considerações iniciais, e também para a apresentação do convidado, o doutor Cristiano Schmidt. Então, eles que são os nossos protagonistas, o pessoal está aí para ouvi-los. Eles terão aí um tempo aproximado de 15 minutos, cada um, para falar a respeito dessas temáticas que nós introduzimos aqui. Depois teremos um espaço para quem quiser fazer perguntas. A gente vai, logicamente, selecionar algumas perguntas
entre as que sejam feitas, né, de maior pertinência, para que a gente possa sujeitar aos nossos convidados. Então, o doutor Sérgio Rangel é bacharel em Ciências Atuariais pela URGS, é mestre em Economia também pela URGS, especialista em seguros pelo Centro Suíço de Formação em Seguros, especialista em Psicologia Econômica e professor, conferencista e painelista. Então, professor Sérgio Rangel, eu lhe agradeço muito a sua presença, a sua participação, e passo agora a palavra para a doutora Tereza para que faça as suas considerações iniciais, a apresentação do nosso amigo doutor Cristiano, que iniciará fazendo a sua apresentação. Obrigado a todos mais uma vez, temos um ótimo evento, que todos consigam tirar daqui muito conhecimento, muito aprendizado e compartilhar conosco esta área, essa matéria que é tão afetiva para nós todos. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Um imenso prazer estamos aqui, né, atendendo a um convite de parceria dos nossos amigos Ricardo Vilar e Níris Cristina da Cunha, né, que, aliás, nossas comissões têm muito em comum, né? Se Deus quiser, vamos andar sempre de mãos dadas, né? Especial agradecimento à nossa entidade, que no meio dessa pandemia conseguiu, em tempo recorde, montar uma estrutura para que todos nós, né, conseguíssemos continuar com as atividades, né? Enfim, não de maneira presencial, mas de maneira virtual, fazendo reuniões e palestras e lives, enfim. Conseguimos, de alguma forma, manter as nossas atividades. Claro, sentimos falta do presencial e sentimos falta do dia a dia, né? Coisa gostosa dar um abraço nos colegas antes e depois de um evento, né? E especial agradecimento às nossas colaboradoras, né? Todo o pessoal dos eventos, das comissões. Adriana, que me acompanha há tantos anos nos eventos, né? Nádima, as demais meninas, né? E agradecendo muitíssimo os nossos palestrantes, que no meio de tantas atividades, no meio de tantas dificuldades, encontraram tempo para virem aqui abrilhantar esse nosso exemplo. E, se me permitem a pieguice, especial agradecimento e abraço ao Cristiano. Há pouco falei. Nós temos um trio no comando da comissão. Eu, Bruno e o Cristiano. Não é de hoje, é de muitos anos e funciona bem, né, Cristiano? Graças a Deus. E toda vez que se pede, aqui estão. E o Cristiano hoje está aqui tão somente porque ele é um super entendido na área de seguros, né? Defesa do consumidor, entende mesmo, lida com isso. Mas, pelo currículo dele, que aqui me permitem ler muito pouco, não havia de se esperar outra atuação do Cristiano. Que ele é advogado, ele é doutor e mestre em Direito pela Faculdade da URGS, professor da Escola de Direito da PUC, também dá aula em vários cursos e painelista, palestrante, né? E com muita honra é o secretário-geral da Comissão Especial de Defesa do Consumidor. Como eu já falei, andamos os três sempre juntos e muito bem, obrigado, não é de hoje. E, além de tudo, ele também é membro da Câmara de Saúde Suplementar da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Muito mais eu teria a dizer do colega e amigo Cristiano, mas o tempo e as diretrizes do evento permitem que seja tão somente desta forma.
E aqui estamos, né, para tratar desse tema que já faz parte do nosso cotidiano, já faz parte dos nossos anseios. Muitas vezes, digamos assim, não que exista luta entre consumidor e enfim, as agências, as companhias de seguro, mas existem arestas que devem ser aparadas, né? Nesta época, principalmente, vamos nos deter aqui, essa época de pandemia, todos precisam do apoio de uma seguradora. Situações novas surgiram. Houve, inclusive, Dr. Cristiano e Dr. Sérgio, me corrijam se estiver errada, determinação de que as seguradoras devem arcar com os custos da pandemia, né? Enfim, daqueles que, acometidos do vírus, procurem as seguradoras, e outras tantas situações, né, que enfrentamos no nosso dia a dia. E é lógico, sem deixar de existir todo o panorama anterior, porque as doenças permanecem, os acidentes, lamentavelmente, continuam a acontecer, e as situações de necessidade de fazer uso do seu plano de saúde, elas estão aí, mesmo em casos de não pandemia. E claro que a situação hoje ela é um pouco mais difícil para todos, né? Então, vamos tentar trocar algumas ideias e ver até onde nós podemos, vamos dizer, esclarecer alguns pontos aos nossos colegas e participantes deste evento, que, com a graça de Deus, muitíssimos inscritos, né, doutor Ricardo? Acho que nós conseguimos fazer direitinho a nossa publicidade, né? E, claro, com o apoio de todo o pessoal da OAB. Então, vamos em frente, senhores palestrantes. Então, vamos passar a palavra para o doutor Cristiano, para dar doutor início. Cristiano. Doutor Cristiano é nosso primeiro palestrante. Bom, boa tarde a todos, é uma satisfação estar aqui nesse evento, né, tão bem construído, né, meus agradecimentos à Comissão de Seguros e Previdência Complementar da OAB, que, né, procurou a Comissão de Defesa do Consumidor para nós fazermos essa parceria. Eu acho que é a primeira parceria que se faz assim com dessas duas comissões que tanto têm em comum, né. Meus cumprimentos e agradecimentos ao Dr. Ricardo Vilar, presidente da Comissão de Seguros e Previdência Complementar, a doutora Nires também, que organizou, né, todo o evento, né. Meus cumprimentos ao meu colega de palestra aqui, o doutor Sérgio Rangel, né, que traz uma visão diferente aqui, sabe, nos tira um pouco do mundo jurídico, né, e também já estou pronto aqui, ávido para aprender com ele coisas, né, das ciências atuariais, entre outras, né, e meus cumprimentos à doutora Tereza Cristina, né, que sempre é a nossa presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, sempre muito combativa, né, sempre promovendo a questão do conhecimento e educação em termos de direito do consumidor, né, nunca está cansada para o mais, né, para agregar, né, e eu agradeço que ela tenha me proporcionado aí também esse espaço aí para trocar uma ideia e aprender com todos, né, e cumprimento aos demais colegas, né, advogados ou não, né, que estão aqui complementando, né, o nosso evento, né, e contribuindo aí com a sua assistência, né. Bom, o tema aqui ele envolve dois aspectos, né, no nosso tema de debate. Ele envolve a questão dos planos de saúde e dos seguros de vida e como é que eles ficam diante da pandemia Covid, né.
O Covid-19, na verdade, a gente pode imaginar ele criando 3 mundos, né? O mundo antes dele, o mundo durante dele e o mundo pós-Covid, né? O mundo pós-pandemia, né? Porque em cada momento, em cada instante, nós teremos respostas, né, e ações diferentes e consequências diferentes, né? Na medida que nós enfrentamos uma doença com uma capacidade de contaminação muito grande, né, e também um índice de letalidade, ou pelo menos um índice de prejudicialidade à vida humana muito grande, né, o que gera uma angústia, né, em termos mundiais, né, porque o Covid-19, eu acho que ele foi o primeiro caso na humanidade em que, eu não sei se a gente já está em 7 bilhões de habitantes, né? 7 bilhões de habitantes do mundo foram atingidos da mesma forma e estão preocupados todos da mesma maneira, né? Diferentemente de em outras épocas em que a raça humana também foi afetada, mas a vida não parou, né? Nós tivemos lá pelos anos 1300, foram 2, 3 anos, né, em que a peste negra teve um ponto agudo na Europa, e ali quase metade da população europeia, se não mais, acabou sucumbindo então a essa doença, mas as pessoas continuaram tendo a vida delas, né? Já numa evolução posterior, a gente começa a pensar que a vida é importante, então vamos tentar agregar tudo que a gente pode para evitar esse evento final, que é justamente o óbito. Eu estava vendo agora que, com o início do Covid, né, já que eu estou falando dos 2 seguros, vida e saúde, embora a saúde seja realmente aquele marcado, né, mais pela pressão do coronavírus, houve um aumento de contratações de seguro de vida em face do surgimento do Covid, e está havendo uma redução dos contratos de seguro de saúde, né? Aí eu fiquei pensando, será que as pessoas estão mais jogando com a ideia de que podem morrer, então aí elas já vão fazer uma precaução, né? Ou elas já não vão investir mais em saúde porque a morte parece iminente, né? Na verdade, quando a gente contrata um seguro de vida, né, ele não é uma postura negativa frente à vida, né? Ele é uma maturidade, né? Porque se você consegue olhar para a vida com finitude, mas sem se perturbar por conta disso, né, sabendo que você tem essa vulnerabilidade, que você vai ter que conviver com ela ao longo da sua existência, né, isso é uma maturidade diante da vida, né? Como também é uma maturidade diante da vida contratar um seguro de saúde, né? Ainda mais diante de um país que promete, mas não dá aquela saúde, né? Do mínimo ao máximo, né? Nós temos justamente o seguro-saúde, que acaba caindo numa lei que foi feita para planos de saúde. Ele tem peculiaridades diferentes, ele ocupa um espaço social diferente entre nós, que o retira de um olhar tradicional do contrato de seguro, né? Ele tem uma complexidade diferenciada, né? E o executivo brasileiro sempre fez muito uso dessa ideia do seguro de saúde. Por quê? Porque na medida que você tem um público muito grande contratando seguro de saúde, é menos investimento que você tem que botar na saúde pública, né? Se nós pensarmos que hoje no Brasil nós temos 200 milhões de habitantes, né, caindo um pouco, nós estamos ali na casa dos 46 milhões que fazem uso do que eu chamo do contrato de saúde real, né, que é a cobertura hospitalar, médico hospitalar, né, e alguns até são ambulatoriais, né. Esse número vai um pouco além se a gente botar os seguros odontológicos, mas aí eu não vou levar em conta esse padrão, né, mas sim aquele que preserva a vida, né. Então, de certa forma, o plano de seguro de saúde ele gera um certo desafogo por executivo e parlamento também, no sentido de saber de que 1/4 da população não vai consumir do SUS. Então, existe uma necessidade, né, de um olhar especial, né, justamente para essas demandas corriqueiras que são os problemas de saúde, né. Bom, antes do Covid, né, nós tínhamos aqueles conflitos tradicionais de planos de saúde, né, que são questões contratuais, de existência ou não, de cláusulas expressas, de qual legislação aplicável, né. Os planos de saúde se tornou um setor bastante complexo em razão da contínua produção normativa, né. A Lei 9.656, ela, na medida em que ela passou a existir ali por junho, julho de
1998, ela foi depois, posteriormente, modificada durante 2 anos. Ela passou por 44 medidas provisórias. Então, se você faz uma lei que você mexe nela com 44 medidas provisórias num tempo de 2 anos, alguma coisa tem. Não é crível, não é aceitável que seja necessário para uma lei você criar adaptações pelo bem de todos. Quer dizer, é uma lei que ela é pressionada, não há dúvida, né, por setores econômicos, enfim, né, para gerar efeitos variados, né? E fora isso, né, fora isso que já por si só já gera uma insegurança jurídica para o usuário e para a operadora ou para a seguradora, né? Você trabalhar com uma lei que foi modificada 44 vezes durante 2 anos, você convive também com a questão da normatividade, que é quase diária, né, ou semanal, que advém de um órgão regulador chamado de Agência Nacional de Saúde Suplementar, que passou a existir em 2001. Né? Então, que não raramente acaba se sobrepondo até sobre a lei, né? Acaba assumindo para si um controle normativo, né, de uma forma tal que até supera, muitas vezes, o próprio parlamento na modificação ou edição de normas para esse setor. Né? Não vou dizer que não seja interessante um agente regulador fazer isso, porque, teoricamente, ele tem mais conhecimento, está perto, né, do setor e não dependeria muito do processo legislativo, mas também há que se olhar com cuidado, né, um cuidado que vai desde a sua composição também e justamente todo o cabedal de interesses que estão em jogo dentro dessa operação tão importante que é o plano de saúde. E eu não vou falar dos conflitos antigos, né, negativo de cobertura de cirurgia, medicamentos, até nem vou entrar aqui na questão de reajustes propriamente, não sei se o doutor Sérgio Rangel vai acabar mexendo nisso, porque se eu começar a falar disso, eu não falo do Covid, né? Só o Covid aqui eu já tenho um cenário para preencher aqui o nosso evento, né? E ainda assim não completar tudo. Né? Porque diante do Covid, né? Diante do coronavírus, né? Alguns cenários começaram a se construir em termos de planos de saúde. Né? Foi um setor para o qual se fixou um olhar, assim como outros, né? Mas cada um com a sua peculiaridade, o setor de transporte aéreo, o setor bancário, enfim. E tem outros setores que não estão sob olhar nenhum e a gente está vendo ali como está difícil para esses setores, alguns integrantes, vários desses setores, né? Como bares e restaurantes, têm uma tendência muito forte a desaparecerem. Né? Nós vamos provocar uma nova realidade, um mundo novo, com um encurtamento, com um enxugamento de várias operações econômicas que não estão conseguindo fluir em razão desses lockdown, quarentenas ou isolamentos sociais. Pois bem, na medida que entra a pandemia, que ela é declarada, que eu acho que foi ali por 11 ou 15 de março, né, de 2020, em termos já federais, né, em termos nacionais, uma primeira manifestação vem do IDEC, que é uma ONG, né, Instituto de Defesa do Consumidor de São Paulo, né, talvez a ONG mais antiga, né, e mais ativa em termos de defesa do consumidor. Ele se manifestou no sentido de que as operadoras não rescindissem contratos de usuários que estivessem inadimplentes durante a pandemia. Nós temos aí muitos usuários desse sistema que são profissionais liberais, que não estão podendo trabalhar, profissionais autônomos que não podem trabalhar, ou indivíduos que simplesmente perderam o emprego, né, ou entraram naquela suspensão do contrato de trabalho, perderam a renda e não conseguem mais fazer a manutenção econômica do plano. Né? Bom, em que pese essa manifestação, né, que não existe uma normatividade ainda nesse sentido, houve 2 projetos que passaram na Câmara dos Deputados. Um deles é o projeto de lei 1070, que alteraria a lei 9.656, proibindo reajustes de planos de saúde durante a epidemia, né, ou pelo menos ali até 30 de julho, se não estou enganado. E nós também teríamos o projeto de lei 1117, né, que então está sendo trabalhado, que serviria para fazer com que as mensalidades atrasadas por conta do Covid pudessem ser parceladas pelo usuário
num período de até 6 meses, sem juros, sem correção, né, e sem ser aplicada a pena de cancelamento do contrato. Mas isso aí é projeto de lei que ainda não foi aprovado, né? Enfim, está só sendo encaminhado. E nós temos também agora, talvez um pouco mais concreto nisso, o projeto de lei 2113 de 2020, que agora é de final de maio, e que foi aprovado por unanimidade no Senado Federal, e agora foi para a Câmara dos Deputados, e que esse aqui interfere tanto nos planos de saúde quanto nos seguros de vida, no sentido de tornar obrigatória a cobertura do evento, do sinistro, né, caso ele ocorra frente ao contrato de seguro de vida ou saúde, mesmo que esse contrato seja anterior, né, mesmo que ele tenha sido celebrado antes do Covid, né, mas que tivesse, então, a cobertura para o evento, né, óbito ou também aí algum outro cenário decorrente de um atingimento, né, pelo coronavírus, né, pelo Covid. Bom, isso, então, são situações aí envolvendo projetos de lei. Além disso, nós temos também uma outra questão que também é bastante contínua e latente em termos de planos de saúde, que é a questão que veio à tona dos exames para a identificação do Covid. Nós tivemos aqui a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela editou em 13 de março a Resolução Normativa 453, em que ela incluiu os exames para a identificação do Covid no chamado rol de coberturas, né, da ANS, né, e que traz ali um mínimo de situações que os planos de saúde devem observar. Então, esses testes aí de Covid estariam juntos disso. E ela tem atualizado essa resolução e tem proporcionado outras. Agora, a mais recente, eu acho que diz respeito à cobertura de um teste com soro especial, que ele identificaria um teste sorológico para o novo coronavírus, né, que deveria ser assumido pelas operadoras de planos de saúde, sem custo extra. Isto foi decidido pela ANS semana passada, dia 25, passando a valer desde o dia 29, e que justamente detecta a presença de anticorpos produzidos pelo organismo após a exposição ao vírus, né? Só que, claro, não é qualquer ideia de coronavírus que o sujeito teria cobertura. Ele teria que ter um encaminhamento médico e registrar alguns requisitos que estariam atuando como indiciantes, né, como demarcadores da presença de potencial coronavírus junto àquele usuário cidadão, né? Então, não poderia haver essa restrição das operadoras de plano de saúde, que talvez pudessem querer deixar de realizar uma cobertura de exames com base em alguma cláusula contratual que dissesse, né, que se amparasse na ideia da ocorrência de pandemia, que é o que a gente vê com mais frequência, né? É mais comum observar no âmbito dos contratos de seguro de vida, entre outros, né? Ali, normalmente, você tem descrito, em caso de pandemia, reconhecida pelo órgão oficial, né? Até uma recomendação da SUSEP. Quem quiser colocar, coloca, mas coloca dentro dessa estruturação. Bom, além disto, né, além dos exames, né, o que estaria sendo também atingido? Estaria sendo devido pelas operadoras o próprio tratamento, né? E esse tratamento vai desde a oxigenoterapia, antimicrobianos, ventilação mecânica, intubação, UTI, etc., entre outros fatores, né, que fossem necessários para atender o paciente, né? Em geral, as pessoas que acabam demandando o uso hospitalar, e aí já pensando em UTI, né, porque eu imagino que o sujeito vá para o hospital ser atendido por conta de manifestação do Covid, se ele já está em nível de precisar de um respirador artificial, realmente de um cuidado mais intenso, né, sob pena de ele ficar num hospital e ainda sujeito a intensificar a doença dele, né, ou às vezes acabar realmente contraindo o vírus e ele ainda não tem propriamente o mesmo, né.
Então, a cada 10 pessoas atingidas pelo coronavírus é que realmente faz uso dessa UTI hospitalar, né? E, no mais, os demais pacientes, né, de regra, o que eles fazem? Eles ficam em casa, né? Ficam em casa num sistema de isolamento para não ter contato com outras pessoas, para não disseminar o vírus, e ali ficam tratando como se fosse uma gripe, né? Com antibióticos, enfim, etc., né? E agora tem a polêmica, né? E no Brasil a gente cria polêmica para tudo, vale a pena politizar tudo, né? Que é a tal da cloroquina, né? Que realmente gera uma briga à parte, mas eu não sou médico para dizer uma outra coisa. Existe a medicina de evidência que, em princípio, estaria a indicar que ela não seria o ideal, né? Mas também, né, existe um debate muito grande que eu não vou abri-lo aqui, né? Então, nós temos aí a ideia de cobertura de testagem para o coronavírus, que passa a ser obrigatório para todos os planos de saúde, e cobertura de tratamento e atendimento. É claro que se alguém registra um coronavírus, ainda que seja de um efeito menor, né, o sujeito vai ter ali uma gripe forte, não mais do que isso, até que a gente saiba que realmente esse vai ser o cenário do indivíduo, você está lidando com uma doença muito forte, né, naqueles que realmente são afetados. Então, nesse sentido, você já poderia jogar com a ideia natural da emergência e urgência, se houvesse, num dado contrato, uma questão de carência. Olha, você não pode fazer uso de determinado cobertura porque você ainda está na carência e seu contrato é novo. Ah, não, mas aí coronavírus é emergência. Mas, talvez, para evitar alguma interpretação nesse sentido, né, a ANS se antecipa e vai lá e diz, não, testagem e tratamento estão cobertos pela operação de plano de saúde, desde, claro, né, que o sujeito, se ele vai pedir uma internação hospitalar, se o plano dele é do tipo médico hospitalar, ele não vai ter esse acesso se ele tiver apenas um plano do tipo ambulatorial, né, que não leva em conta, então, essa questão aí, ele vai ter que pedir esse amparo, possivelmente ali no SUS, né. Bom, além disto, né, nós temos também as situações aqui geradas sobre o coronavírus, foi a questão da prioridade. Isso ali no final de março, em razão dos problemas de prioridade do coronavírus, a ANS ela fez uma modificação na Resolução Normativa 259 e permitiu que aqueles prazos naturais ali para resposta de atendimentos, né? Às vezes você liga para uma operadora, eu quero consultar o médico tal, ela tem lá 3, 4, 5 dias para te dar uma resposta nesse sentido, né? Para te marcar, então, uma consulta, ou se você precisa de um exame X, ou precisa de um procedimento cirúrgico ali, que não seja de urgência e emergência. Então, em face do coronavírus, a ANS está focando a prioridade no atendimento dele e abrindo esse tempo para as operadoras, no sentido de que elas tenham mais tempo para responder a situações que são do tipo eletivas, né? Então, acaba deixando de lado uma série de outros pacientes para dar prioridade ao coronavírus, né? Isso vem já de uma própria, vamos dizer assim, pressão do executivo nesse sentido, né? De colocar o coronavírus em prioridade, mas salientando que isto é uma representação de escolha, né? Na vida a gente faz escolhas e toda escolha ela tem uma consequência, para o bem e para o mal. Na medida em que você acaba meio que monopolizando o estabelecimento hospitalar, né? Quase isso, para o combate ao coronavírus, né? Acaba fechando esse estabelecimento muito para esse cenário, você vai estar dispensando, por exemplo, e isso está havendo um registro nesse caso, é daquele atendimento contínuo de exames ou radioterapia ou quimioterapia de portadores de câncer, por exemplo. Quer dizer, tem pessoas que têm doenças crônicas e contínuas e que deveriam estar tratando e não o estão fazendo, né? Estão em casa ali aguardando um sinal verde para poder voltar a receber junto isso a estabelecimentos hospitalares. Eu não sei como é que vai estar esse indivíduo ali na frente. Eu não sei se o indivíduo que vinha fazendo quimioterapia em hospital, se eu cessar essa quimioterapia por 2, 3, 4 meses, se depois eu ainda vou ter chance de recuperar ele. Talvez eu não recupere mais.
Talvez eu já perdi esse momento, né? Então, quer dizer, quando a gente pensa, né, vou preservar as vidas atingidas pelo coronavírus, ótimo, concordo, mas desse jeito você está fazendo uma escolha. Outros não vão viver, né? Você já escolheu quem é a prioridade, né? Então, né, talvez ali houvesse uma falta de estruturação melhor e uma estratégia melhor de fixação de locais para coronavírus e locais onde se pudesse continuar o atendimento médico daquelas pessoas que sofrem e têm doenças de maior intensidade. Não me parece que isso seja muito visível aí em termos de totalidade de Brasil, né? Mas, enfim, esse também é uma outra postura, né, que afetou os contratos de planos de saúde. Nós temos aqui também uma outra que, até então, até antes do coronavírus, havia uma resistência muito grande do Conselho Federal de Medicina, mas ele não teve mais como segurar. Ele teve que acabar cedendo e acabou regulamentando, e aí afetou as demais áreas, e que foi o caso da telemedicina, né? Foi o caso da teleconsulta, né? Se o problema do coronavírus é a dissipação dele, é o contato, como é que eu vou até o consultório do meu médico fazer uma consulta? E eu passo pelo porteiro, eu passo pelo ônibus, eu entro em contato com esse médico. Então, o fará por meio disso aqui que nós estamos utilizando, que é esse meio digital, né? Que é um mundo que a gente antecipou, né? E talvez esse mundo de hoje era um mundo que estava nos esperando daqui a 1 ano e meio, daqui a 2 anos. Inclusive, já vinha se discutindo, embora muitas vezes a gente fizesse um olhar mais leve sobre isso, não mostrasse uma preocupação maior, mas já vinha sendo discutido, principalmente no primeiro mundo, a questão do desaparecimento de vários setores produtivos, do desaparecimento de empregos por conta da substituição desse ambiente digital, desse ambiente robótico, né, por vezes assim falando, né? E agora a gente é forçado a pensar nele como uma queda de montanha-russa, né? A gente estava andando num trem que andava muito devagar e agora a gente está andando em montanha-russa na queda, né? E tem que pensar tudo muito rápido, tem que agir tudo muito rápido. Então, essa telemedicina que o Conselho Federal de Medicina achava antiético e não compatível com o exercício da atividade médica, ele teve que ceder. E, ao ceder, foi incorporado em termos de SUS, né? O Ministério da Saúde incorpora isso, e a ANS também diz, olha, agora as operadoras vão ter que cobrir também a telemedicina, a consulta por vídeo do paciente, né? Claro que aí tem uma série de requisitos a serem observados, até mesmo a emissão de um atestado, de um laudo médico, né? De uma receita para medicamentos controlados. Existem formas de criar um controle em cima disso, né? Bom, além da telemedicina, um outro ponto também aqui que acaba sendo, também vem para análise, né? Que diz respeito Doutor Cristiano, perdão pela interrupção, só por uma questão de ordem, a gente, infelizmente, o nosso tempo para cada palestrante, de minha parte, certeza que muitos dos nossos ouvintes ficaríamos muito mais tempo, está muito proveitosa a sua explanação, mas a gente, infelizmente, tem uma certa limitação. Eu peço para o senhor concluir esse próximo ponto e aí nós passamos a palavra para o professor Sérgio Rangel, por gentileza. Desculpa, porque eu não estava olhando. Eu não estava olhando mas o relógio. Eu também me passei aqui, estava tão boa a explanação que a gente não vê o tempo passar. Eu não estava olhando o relógio, acabei também eu engatando uma velocidade de cruzeiro e fui. Mas, enfim, só para, então, finalizar, como último ponto que eu ia mencionar, existe um fundo de reserva para socorro das operadoras e seguradoras de planos de saúde. Esse fundo, formado pela contribuição dessas operadoras e muitas também valores decorrentes de multas, ele tem, parece que 54 bilhões, é um fundo muito vultoso, né? E a ANS queria ter feito um termo de acordo com as operadoras, no sentido de disponibilizar a elas 15 bilhões de reais para que elas pudessem, então, fazer frente à não rescisão contratual dos usuários que estivessem inadimplentes. Só que as operadoras acharam que essa ideia de inadimplência poderia acabar sendo usada de forma muito generalizada, né?
sem ter aquela cobertura do caso a caso, né, que aí talvez a gente pudesse pensar até com teorias revisionistas, né? E no fim o tal do acordo esse acabou englobando umas 8 operadoras pequenas, né? As demais tiveram seus motivos, né, particulares para não acessarem essa estrutura. E de momento, pelo menos em termos de normatividade regulatória, não existe nada indicando que exista a obrigatoriedade de conceder descontos ou também de não cobrar durante esse período. Mas, enfim, foram ideias que eu lancei aqui para tentar instigar o debate, né, sobre esse ponto, sobre esse tema aí tão interessante, né? E, claro, agora esperamos aí os ensinamentos aí do professor Sérgio Rangel, e eu agradeço aí a oportunidade. Muito obrigado. Doutor Cristiano, nós que agradecemos, lhe parabenizo pela sua brilhante explanação, muito repleta de informações importantes que a todos nós são tão ricas e tão relevantes nesse momento, e muito informativas, muito atualizadas. Eu agradeço muito e passo a palavra então ao professor Sérgio Rangel para que fale para a gente um pouco mais da nossa ciência atuarial, dos impactos financeiros e das probabilidades desse estudo e dos impactos financeiros dos sinistros no mercado segurador. Eu acho só o seu microfone está fechado, professor Sérgio. Abriu. Pode. Bom, então, boa tarde a todos ali. Eu queria primeiro agradecer ali o convite, né, da OAB, parabenizar aí essa união aí das comissões, né, em prol aí da discussão de um tema tão interessante, né. Queria inicialmente também aqui fazer uma reverência especial aí para a doutora Tereza Meixo, pessoa que a gente já tem um carinho já de longa data, né, e pelas questões aí que envolvem aí os labirintos da vida, a gente acabou meio que não encontrando ela nos últimos anos, mas então é uma satisfação reencontrá-la aqui. É uma família, faz parte de uma família que a gente tem um apreço muito grande, né? Agradecer o doutor Ricardo, a Níris, né, já conhecido também de muito tempo, né, e principalmente aí o nosso palestrante aí, que deu uma explanação muito concisa e muito correta, né, com relação ao ambiente, principalmente na área da saúde suplementar. Bom, o que eu queria mais ou menos seguir uma linha com vocês, né? Porque realmente vocês sabem aqui que quando surge um atuário, né, um atuário por si só já é uma raça um pouco rara, né? Nós somos hoje em torno de 2.000 atuários que trabalham no Brasil, né? 2.000 atuários. Se a gente for pegar os contadores, tem quase 500.000 contadores. Então, realmente, é uma população de profissionais um pouco restrita, né? E os atuários em si, eu sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Já há 28 anos ministrando as disciplinas da parte de cálculo atuarial, de teoria atuarial de riscos previdenciários, de seguros. Então, a gente tem já uma experiência já interessante, e uma experiência que ela acabou sendo consolidada também por um atuário que veio na década de 40 para o Rio Grande do Sul, numa outra crise, né? Na nossa Segunda Guerra Mundial, esse professor Ernesto Orsten era um judeu austríaco, né? E ele acabou fugindo da perseguição nazista e veio se instalar aqui no Rio Grande do Sul, né? E para nós é uma satisfação até sucedê-lo também dentro da nossa universidade na questão que envolve aí a parte atuarial, né? Também queria colocar para vocês que eu acabo sendo aqui no Rio Grande do Sul o diretor regional da Academia Nacional de Seguros e Previdência, né? Que é a sede dela em São Paulo, e essa academia nós coordenamos uma cátedra, né? Uma cátedra específica no segmento de seguros, e esse seguros e previdência complementar, e esse é um outro ponto importante também da gente estreitar laços, né, com as comissões aqui da nossa OAB. Mas vamos lá, especificamente com relação a esse tema, né? O que eu queria primeiro colocar para vocês, né? Eu vou tentar abordar duas dimensões, depois para a gente chegar na terceira, que seria a dimensão dos impactos da Covid, né? Eu vou falar rapidamente sobre a ciência atuarial, sobre a relevância, né, dessa proteção
securitária ou previdenciária na vida das pessoas e como isso acabou afetando não só as pessoas, mas também as empresas ou as questões que envolvem o gerenciamento econômico, né, desse tipo de operação, né? Bom, especificamente o que é o atuário? O atuário é uma profissão regulada por lei, né? E o atuário, o que é? Ele tem uma formação interdisciplinar, ou seja, quem entrar no curso de Ciências Atuariais lá da URGS, né? Que também, coincidentemente, o nosso prédio é o prédio da Faculdade de Ciências Econômicas, que é ao lado do prédio do Direito, né? Da Universidade Federal, né? Então, o atuário, na verdade, ele é uma espécie de arquiteto financeiro, ou seja, ele acaba com a técnica já muito antiga atuarial, ele acaba trazendo o ingrediente mais científico no sentido da gente ter algum embasamento para fazer estimativas e transformar essas operações que são em eventos aleatórios e futuros, né, em algo que tenha um pouco mais de consistência e que possam essas empresas gerarem algum tipo de retorno econômico e de equilíbrio econômico, retornando isso de uma forma eficiente para a sociedade, cobrindo determinados riscos, né? Então, a operação em si, ou seja, a ciência atuarial, ela está muito relacionada ao que a gente chama de gerenciamento de riscos, né? E ela parte de um princípio de que tudo isso tem que ser autossustentável, né? Ou seja, a questão da sustentabilidade é algo fundamental, né, para qualquer tipo de empreendimento econômico, consequentemente será para uma companhia de seguros que opera no segmento de pessoas, nos seguros de vida e de acidentes pessoais, e também para uma operadora de plano de saúde ou uma seguradora que opera nesse ramo de saúde, né? Porque a técnica que envolve o financiamento dessas operações, elas são muito próximas, né? Se a gente descartar, como o doutor Cristiano colocou, no segmento da saúde suplementar, os planos, né, que são administrados, aqueles planos de pós-pagamento, o resto é muito parecido na sua estrutura, né? Então, hoje, os atuários trabalham no segmento da previdência complementar, dos fundos de pensão, da previdência aberta, que são os planos abertos, das operadoras de plano de saúde, das seguradoras, nos órgãos oficiais de previdência, nos órgãos de fiscalização, SUSEP, ANS, Previc, assim vai, na área da perícia técnica atuarial, na parte da auditoria atuarial, nas instituições financeiras em geral, né? E a nossa técnica, ou seja, a ciência atuarial, ela tem algo que está relacionado especificamente com hipóteses, né? Nós trabalhamos com hipóteses, ou seja, hipóteses é uma projeção de como as coisas vão se desdobrar, né? E essas hipóteses, claro, que tem que ser estabelecidas dentro de um critério científico, e a ciência atuarial é essa ciência que vai atrás do estudo, né, do sinistro, das frequências, das severidades, ou seja, para cada segmento de negócio tem a sua especificidade. Então, é uma ciência muito interessante, pouco divulgada, né, pouco divulgada, e cada vez mais a gente está sentindo, principalmente pelos nossos alunos, uma ampliação do mercado de trabalho dos atuários, que tem aqui na URGS como sendo uma das referências do Brasil. A gente acaba exportando muitas pessoas aí e muitos técnicos para o Brasil como... Vou acender essa luz aqui, eu vou ter que acender. Bom, tem o microfone aberto aí. Bom, o que eu queria comentar com vocês? Mas se o atuário tem toda essa, digamos, tem toda essa bagagem em si, né? Ou seja, como essa atividade dele pode permear essa questão que a gente está discutindo aqui, que é a questão que envolve o ambiente aí de seguro de pessoas e de saúde, né? Então, eu queria primeiro valorizar a questão em si do produto, ou seja, nós temos hoje produtos na área de seguro de pessoas, seguros de vida em si, né? E esses produtos em si, eles partem de um princípio, né, que as pessoas estão querendo ser previdentes em algumas situações, e muitas vezes as pessoas não conseguem ser digamos assim, conscientemente, né, persuadidas para consumir esse tipo de produto. Então, essa questão é uma questão também importante, né, no sentido de como nós que trabalhamos nesse segmento, seja na área jurídica, na área atuarial, de como a gente pode também contribuir, né, no sentido de tentar ajudar as pessoas, né, a terem uma vida um pouquinho mais orientada para amanhã e principalmente considerando esses riscos, né, seja de curto, médio e de longo prazo. Eu
vou citar uma história que eu gosto muito de colocar para os meus alunos, só para a gente fechar um conceito, porque aqui o objetivo não é ensinar pássaros a voar, né? Vocês todos da área jurídica têm um conhecimento muito bom com relação ao tema em si, né? Mas essa é uma história inspiradora, né? Que eu retirei de um livro de um autor libanês naturalizado norte-americano, que é o Nassim Taleb, né? Que é um dos maiores pensadores na atualidade com relação ao estudo do risco e da incerteza, né? Que ele nos remete lá para o passado remoto e coloca uma situação que é importante a gente refletir aqui, até para chegar na questão do impacto em si, que é o objetivo desse nosso encontro, o impacto da dinâmica que alterou em função da pandemia e do Covid, né? A história é mais ou menos o seguinte. Num passado remoto, né, um rei ele foi surpreendido com uma atitude desrespeitosa feita pelo seu filho, né? E aí, acontecido esse fato, ele de forma instintiva ali, esse rei resolveu já estabelecer uma punição para o filho, que seria feita via apedrejamento, né? E ele apontou ao lado do trono, tinha uma pedra muito grande, e ele disse, olha, a punição vai ser amanhã, ele vai ser apedrejado, e apontou para aquela pedra. Bom, o que aconteceu? Passado aquela fúria do rei, né? Ou seja, passado o momento ali de insanidade com relação ao ato do filho, ele se deu conta que, poxa, mas a punição que eu dei amanhã, quando meu filho for apedrejado com essa pedra, pelo tamanho dela, certamente ele vai perder a vida. Ele vai perder a vida. Aí o que aconteceu? Ele chamou o sábio do reino e passou o problema para o sábio. Olha, eu tenho um problema, eu quero resolver isso, mas eu não posso alterar, né, a punição que foi feita de forma pública, porque o rei que altera, né, ou que muda, né, uma promessa não é digno de reinar, né? E aí o sábio saiu, voltou outro dia de manhã e disse, olha, eu tenho a solução. A solução é a seguinte, nós vamos pegar essa pedra e a gente vai quebrar essa pedra em várias pedras pequenas. E aí a punição será dada a seu filho e será apedrejado com as pedras pequenas e provavelmente ele terá a vida poupada. Onde é que eu quero chegar? A historinha é muito simples, né? Mas ela, se a gente for tentar trazer ela para o ambiente que a gente está discutindo aqui, essa questão de transformar pedras grandes, que seria um sinistro, ou seja, a pessoa morrer, a pessoa ficar inválida, a pessoa chegar lá no futuro e não ter renda para ter a sua trajetória de vida a partir da data da aposentadoria, todas essas questões, analogamente, são as questões de pedras que podem cair em cima de nós, né? E a instituição do seguro e da previdência transformam essas pedras grandes, esses sinistros, em pedrinhas pequenas, que seriam os prêmios, que em tese seriam suportáveis, né? De forma permanente ou de forma contínua dentro desses arranjos que são mutualísticos das operações de seguros como um todo, né? Então, essa questão é para a gente refletir, porque no sentido de, se a gente conseguir mostrar para as pessoas a diferença entre pedras grandes e pedras pequenas, o impacto do imponderável acaba sendo, de uma forma ou outra, administrável, né? E esse é o papel que as pessoas necessitam dentro daquela linha que a gente chama de educação previdenciária, securitária, das pessoas entenderem que o efeito cumulativo de pequenas pedrinhas não é o mesmo de uma pedra gigante caindo em cima de nós. Então, essa é uma história simples, mas que a gente tem que também refletir de como diluir riscos, é uma forma de diluir o risco, né? Nós temos riscos aqui, efetivamente, riscos de curto, médio e longo prazo, que a gente acaba discutindo aqui e repensando, né? Com relação à questão do Covid, propriamente dito, se nós formos parar para pensar, né, em termos de estatísticas, hoje a gente vai notar o seguinte: o Brasil, sem Covid, nós tínhamos em torno de média mensal 100 mil mortes. 100 mil mortes. No Brasil falecem normalmente, sem nenhuma pandemia, em torno de 1.200.000, 1.300.000 pessoas, né? Então, temos esse volume de mortos anual, mensalizando em torno de 100 mil pessoas. Nascem 200.000 por mês, ou seja, o Brasil está ainda na questão aquela de nascer mais gente do que morrer, né? Nós estamos ainda crescendo em termos populacionais, né? Mas dessas 100 mil pessoas,
nós que morrem mensalmente, né? Se a gente for raciocinar, ou seja, 1.200.000 por ano, né? Já morreram 66, 67, 68, e a estimativa é de que veio falecer entre 100 mil e 130 mil. Essa é a estimativa. Tá? Bom, isso aí seria o quê? 10% das mortes, né? Normais do país. 10% das mortes que ocorreriam, e a gente sabe que boa parte dessas pessoas até morreriam ou poderiam, ou tem chance de falecer, teriam chance de falecer, mesmo não tendo contraído o Covid em si, né? Então, onde é que eu quero chegar? O impacto, né? O impacto, isso em termos populacionais, digamos que fique em torno de 10%, né? O impacto no setor de seguros, na área de seguros de pessoas, ele está sendo menor. Nós estamos observando, né, que a redução em virtude da exposição mais baixa, ou seja, as pessoas não estão transitando, ou não estavam, agora já mudou tudo, que o tal de distanciamento social, a gente já vê aí nas ruas que não é mais o que foi nos 2 primeiros meses, né? Mas a gente observando os números da SUSEP, a ANS, né, a Cristiano tem um delay aí para passar a informação para nós, mas a SUSEP é um pouco mais rápida, né? A gente já consegue observar no que envolve ali a questão dos seguros de pessoas, né? A gente consegue observar que as seguradoras, mesmo dando cobertura, né? Em tese, na condição contratual, ali teria a restrição de pandemia, né? Mas mesmo cobrindo esses casos, elas ainda tiveram até uma redução na sua sinistralidade com relação ao mesmo período do ano passado, né? Se nós pegarmos lá os meses de abril e maio do ano passado e comparar com a sinistralidade de seguros de pessoas agora de abril e maio de 2020, a gente vai ver que a sinistralidade caiu, tá? Caiu como caiu também a arrecadação das seguradoras. Elas também tiveram dificuldades em alguns ramos de seguros, né, de manter o seu nível de arrecadação. Mas eu estou falando aqui de sinistralidade. Então, sinistralidade, ela ainda não teve efeito em termos assim significativos nas carteiras dos seguros de vida. Nas carteiras de seguros de acidentes pessoais, a redução foi bem maior, foi de 23%. Né? Ou seja, a redução dos acidentes em si, eles foram sentidos de forma agregada pelo mercado de seguros. Então, o efeito da pandemia do Covid, nesses 2 meses, dos meses realmente que nós tivemos uma mudança de comportamento, no março foi meio mês, né? Não dá para contar muito, né? Mas os meses de abril e maio a gente já observamos, com números já fechados pela SUSEP, essa redução de 23%. E isso já reflete a questão comportamental, né? Ou seja, o AP é bem comportamental, a exposição ao risco de pessoas se acidentarem, acidentes de veículos, ou caírem, ou se machucarem, ou seja, na velocidade das pessoas, no seu dia a dia, esse risco acaba sendo intensificado ou não. Então, a questão do Covid e dessa nova forma que todo mundo acabou trabalhando ou ficando em suas residências, abaixou efetivamente o risco com relação a carteiras de acidentes pessoais. E aí, só para passar para vocês também uma percepção, né, trazendo um pouquinho para outros ramos, né, até eu escrevi uma coluna para 0 Hora sobre isso, nós por analogia, se nós pensarmos nessa alteração da dinâmica de comportamento, existe a figura do seguro automóvel, né? Não é objeto da nossa discussão aqui, mas se no acidentes pessoais a sinistralidade caiu, porque as pessoas pararam de circular e pararam de ser, entre aspas, né, atropeladas ou se acidentarem com veículos, consequentemente, a circulação também, ou a diminuição da circulação dos veículos, baixou o risco também das seguradoras, né? E aí nós observamos uma queda maior na sinistralidade, né? Em torno de 30% nesses 2 meses. Né? Tanto é que, quando até eu coloquei no meu artigo para 0 Hora, eu disse o seguinte: olha, tem países aí, Canadá, Estados Unidos, Panamá, Colômbia, Espanha, Itália, que as seguradoras estão, inclusive, devolvendo parcela de prêmio, né? Porque estariam cobrando prêmio a mais do que seria para o risco naqueles meses. Né? Isso é uma questão que no Brasil eu não vi ninguém falar sobre isso, acho que se falou muito pouco, mas não tivemos esse tipo de situação. Na prática, o que eu quero colocar, Covid mudou muito a questão da dinâmica dos riscos. Tá? Mudou muito a dinâmica dos riscos em si, e
o que o próprio doutor Cristiano colocou, nós estamos agora numa expectativa de como é que isso vai ser no pós-Covid, né? No pós-Covid, porque nós, da área atuarial, para nós, essa pandemia foi literalmente um pandemônio, né? Porque nós temos questões aí de riscos que a gente agora, o que a gente tinha de experiência para trás, para projetar o futuro, a coisa já mudou, né? Exemplo aqui do ambiente de vocês, seguro de garantia judicial. Seguro de garantia judicial. Esse é um problemão, ou seja, a crise acabou de uma hora para outra aí balançando uma série de empresas, né? Então nós temos situações que são complexas. Os seguros de responsabilidade civil ali, ou de lucros cessantes, a nossa origem é o quê? É o dano físico, né? Mas nós tivemos uma enxurrada de solicitações de indenização que entraram no mês de abril, e em maio foi tudo revertido. As seguradoras negaram tudo, né? Porque a origem, né, teria que ser um dano físico, incêndio, alguma coisa assim, né? Então, realmente, nós temos um desarranjo em termos de frequências e de severidades dentro do setor de seguros em virtude, né, da pandemia. O que a gente espera, agora só para a gente encerrar aqui e reconduzir para perguntas, né? A nossa expectativa é que, de tudo isso, né, a gente não sabe ainda o que será o novo normal, mas a expectativa é que realmente o setor de seguros de pessoas ele venha a ter crescimentos, né? As pessoas na crise, elas ficam muito mais sensíveis para esse tipo de situação, né? Então, e aí entra um aspecto aí da psicologia econômica em si, da economia comportamental, que a gente acaba acompanhando, e isso tem uma perspectiva de incremento. Eu sou catedrático em Previdência Complementar, nossa expectativa também em Previdência é que as pessoas também se autoconvençam, né? Porque a mudança de comportamento é que nem pipoca, né? A gente põe, ela tem que vir de dentro para fora, tem que explodir e vir para fora, porque ninguém gosta de receber ordens, né? Ou seja, as pessoas gostam de ao tratar as coisas, descobrir as coisas e tomar as decisões, né? Em cima das suas próprias decisões, né? Então, esse é um ponto aí relevante que eu queria comentar com vocês. Acho que a parte de saúde suplementar também, né, doutor Cristiano, nós tivemos também oscilações impressionantes. Eu só queria comentar que, do ponto de vista atuarial, nós tivemos um represamento, né, de cirurgia eletiva, de atendimentos médicos, de exames, e vai vir um rebote pesado, tá, para as operadoras daqui para frente, tá? E isso é diferente do automóvel, porque no automóvel não tem rebote, ou seja, o carro que não me roubaram há 2 meses atrás, o carro ele não vai ser roubado de novo. Agora, o saúde, sim, o exame que eu não fiz, eu vou fazer, né? Eu irei fazer depois que as coisas efetivamente se equilibrarem. Então, era essa a minha primeira participação aqui com relação a essa dinâmica, né, do mercado em si e dos custos em si, de como a gente está vendo essa situação. Professor Sérgio Rangel, lhe agradeço muito pelas brilhantes explanações. Como o senhor bem colocou, a área atuarial é uma área ainda pouco conhecida do mercado em geral e até dos profissionais que muitas vezes trabalham com seguros. É sempre importante, interessante e contributivo a gente aprender um pouco mais da ciência atuarial, tão relevante, é uma base tão significativa para toda a estrutura dos seguros. A gente vai passar agora para algumas perguntas, e eu já começo com uma pergunta feita pelo Dr. Lúcio, com relação ao seguro de vida. O Dr. Lúcio pergunta para o professor Sérgio Rangel se existe diferença de impacto da pandemia no seguro de vida em grupo ou no seguro de vida individual. Ok. Não. O que a gente nota é que, assim, o seguro de vida individual, muitas vezes, né, ele acaba tendo uma penetração em níveis, né, um pouco mais elevados de renda, né, as pessoas que acabam tendo um pouquinho mais de capacidade econômica, né. O seguro de vida em grupo ele tende a ser um pouquinho mais massificado, né, mas o risco em si, a gente não está observando diferenças, né, significativas entre a modalidade de contratação, tá? Esse é um ponto importante, né, porque realmente
nessa dinâmica em si, né, e o que a gente observa agora com a pandemia, né, que o Brasil agora ficou muito mais evidenciado a nossa desigualdade, né? Nosso Brasil é um país extremamente desigual, né? E eu coloco para vocês como atuário que, efetivamente, hoje, uma das variáveis que mais importa em termos de mortalidade não é a idade da pessoa, mas é a renda. É a renda. Infelizmente, a renda hoje em dia, ela tem mais força que a própria idade, ou seja, as pessoas que têm renda, elas têm acesso a serviço de saúde, a prevenção, a antecipação, e infelizmente os pobres ficam assistidos e, se a gente for analisar estatisticamente a mortalidade, a gente vai ver que nós temos uma iniquidade brutal também com relação à morte e sobrevivência entre pessoas com classes sociais diferentes. Ótimo. Eu vou fazer uma pergunta que ela foi feita pela Milena, ela não especificou para qual dos palestrantes, eu vou pedir para o Dr. Cristiano nos auxiliar nessa resposta. Ela pergunta se a seguradora não oferecer incentivo de redução nas parcelas de prêmio nesse período onde o risco foi diminuído, como o professor Sérgio Rangel nos disse, se o segurado poderia, em tese, ingressar com uma demanda judicial para pleitear abatimento do prêmio de seguro nesses meses pandêmicos onde o risco foi diminuído. Ou seja, houve um movimento espontâneo, como o professor Rangel nos relata, que no Brasil não acompanhou. Seria o direito do consumidor pleitear algo nesse sentido? Será, doutor Cristiano? Bom, a questão, já o doutor Rangel falou, né, em termos de Canadá e acho que Estados Unidos e até a Europa, alguns países, as seguradoras devolveram dinheiro em face de seguros de carro, por exemplo, porque as pessoas não estão usando o carro, né? Então, você não teria, pelo menos naquele período coberto, aquele nível de sinistralidade que levou o cálculo do prêmio para aquele período, né, para aquele prazo, né? Agora, por exemplo, em se trabalhando com seguros de vida, já há registros, eu até fiz uma pesquisa rápida no Conjur, eu tenho que até ser justo, até falar o nome delas, porque quem age de forma diferente, eu acho que merece também uma exaltação, né? São o Itaú Unibanco Seguros, Zurich Santander e BB Seguros Banco do Brasil. Já há registros de pessoas que faleceram em razão do Covid, né, em contratos que, teoricamente, tem aquela cláusula de não cubro pandemia, e eles foram lá e pagaram. Mesmo que houvesse essa cláusula, eles foram lá e fizeram a cobertura, né? Então, a gente pode até olhar, né, porque também o seguro, como ele é um mercado competitivo, né, existe o aspecto da própria imagem da empresa, né? Hoje uma empresa que se dispõe a vender um seguro de saúde ou um seguro de vida e ela quer retirar o Covid dali, ela acaba se auto-excluindo, né? Porque justamente o que vai levar um impulso hoje a uma contratação dessas é justamente aquilo que está mais em evidência que afeta a vida, que é o Covid. Então, quer dizer, em termos de técnica de marketing, seria terrível. Ela vai ser isolada por aqueles que já estão fazendo isso, né? E agora, na medida que essas 3 seguradoras de grande porte já passam a oferecer cobertura para segurados de vida, ainda que o contrato tivesse alguma restrição, quer dizer, é um mercado se moldando a albergar, de certa forma, essa novidade, né? E isso talvez tenha uma repercussão no quê? Na justamente perspectiva do aumento de segurados. Quanto maior o grupo, maior o fundo que você constrói. Como eu disse, né, no início agora do Covid, diminui planos de saúde e aumenta o seguro de vida, né? E na medida que hoje a gente tem o problema justamente do seguro de vida em relação ao Covid, as pessoas, bom, é meio estranho dizer isso, mas nós diminuímos no Brasil a taxa de latrocínio, a taxa de homicídio, a taxa de acidentes veiculares com morte, que é muito grande, que eram fatores muito grandes porque as pessoas estão em casa. Então, uma série de coisas encurtaram ou se reduziram porque o nosso nível de exposição, que é aí que reside o risco, diminuiu, né? O que a gente pode ter de exposição futura é a má alimentação, que eu acho que é algo que afeta muitos aqui, e nós vamos ter o dia que prestaremos contas com a balança, né? E nós seremos cobrados por isso
ao final da pandemia. E que não é só um problema estético, é um problema interno de saúde também, né? Mas, dentro dessa propositura da colega ali, eu acho bastante interessante trazer essa perspectiva de uma revisão por conta de uma redução de risco, né? Se eu for pegar, por exemplo, o que faz as operadoras de planos de saúde com o chamado reajuste de sinistralidade, né? Em determinados períodos, eles lançam índices de reajuste maiores do que o da ANS, porque eles dizem que aquele grupo, de alguma forma, teve um uso a maior, né, do padrão que seria compatível com o prêmio cobrado num determinado período. Bom, mas e se essa sinistralidade baixou? Né? Quer dizer, quando ela aumenta, você me cobra, e quando ela baixa, nós fazemos o quê? Né? Então, esse pensar também recíproco, acho que pode ser trazido para esse cenário aí. Eu gostaria, professor Cristiano, aproveitando o gancho, fazer não uma pergunta para o professor Rangel, mas mais uma provocação de reflexão, na medida em que, se é verdade que alguns riscos foram diminuídos por conta do isolamento social, também a gente vê esses movimentos de solicitação de que as seguradoras já partiram, muito mais do que aguardar ser obrigadas, partiram para dar essa cobertura, e isso gerou no mercado segurador uma certa divergência, um pouco de polêmica a respeito até do uso de uma expressão que, quando saiu essa matéria, se utilizou lá, a expressão liberalidade da seguradora, o que, para quem é técnico da área de seguros, pode soar um pouco estranho, porque, como a seguradora é uma gestora de um fundo, é preciso entender se essa liberalidade parte usando recursos do fundo ou usando da lucratividade da seguradora, porque são situações diferentes, o que se diria, em outras palavras, fazer gentileza com a carteira dos outros. Então, surgiu essa discussão se esta aceitação de riscos, que seriam riscos excluídos, estariam sendo abarcados, em que conta. Então, isso é uma primeira provocação que surgiu, mas, sobretudo, a opinião do professor Sérgio Rangel de qual seria exatamente o movimento que fez com que as seguradoras, então, passassem a dar cobertura. Porque quando a gente tem um risco excluído pandemia, é lógico que pandemia é algo bastante extensa, as possibilidades, inclusive para eventos que a gente desconhece hoje e que amanhã podem ser declarados uma pandemia, né? Como o surgimento de um vírus novo ou outras situações, e é justamente por isso que as seguradoras tentam restringir, porque é algo muito abrangente o sinônimo de uma pandemia. Na medida que a gente já tem algo identificado, que é a pandemia do coronavírus, do Covid-19, a gente consegue começar a medir os efeitos desta mazela social, e a partir daí começa a se poder também, e o professor Sérgio vai poder nos explicar, a mensurar o impacto disso financeiro, para que a seguradora possa, então, definir, seja do ponto de vista até de marketing, como o doutor Cristiano colocou, né, fazendo lá o seu lado humano, de dar abrangência a algo que, em tese, ela poderia negar-se a fazê-lo, né? Mas também isso certamente, né, professor Sérgio, deve ter um estudo rápido aí das seguradoras de qual que é o tamanho desse impacto, para que ela possa aferir e dimensionar se ela pode, então, fazer frente a essas dificuldades sem comprometer a sua precípua função, que é de gestão e de manutenção deste fundo. Bom, excelente a pergunta, doutor Ricardo. O que eu queria reforçar com vocês, né? As operações de seguros, né, como um todo, elas têm, assim, na sua construção, ou seja, no seu estabelecimento dos seus custos, algo que é totalmente inusitado e diferente de qualquer coisa que a gente trabalhe na economia, né? O que eu quero citar? Vou dar um exemplo de uma fábrica de camisetas. Tá? Se eu tenho uma fábrica de camisetas, eu sei quantos funcionários eu tenho, o aluguel que eu tenho que pagar, o tecido, eu tenho uma ideia, a luz, eu tenho uma ideia dos custos que envolvem essa produção de camisetas, né? Eu consigo antecipadamente ter uma ideia disso, né? Nas operações de seguros, a gente cai numa situação em que a gente tem que fixar o preço do produto antes, efetivamente, do custo incorrer. O custo do seguro em si é, na verdade, o sinistro, né? Ou seja, analogamente, se eu tenho uma padaria, né, o principal insumo que eu tenho é a farinha, né? No seguro, o principal insumo é o sinistro em si, né? Então, quando a gente cai nessa discussão de
cobre ou não cobre, ou seja, está previsto ou não está previsto, né? Especificamente com relação à restrição no seguro de pessoas para eventos decorrentes de pandemia, aquilo tem uma razão, aquilo ali não estava nas condições gerais lá, só por constar, né? O princípio daquele é o seguinte: agora, como eu citei para vocês, a gente viu ali que a sinistralidade deve variar no máximo 10 pontos percentuais. Isso não causa problema de solvência em seguradoras, ainda mais de seguros de pessoas que têm possibilidades de efetivamente, na margem da operação, diluir esse tipo de situação, né? Até porque a carteira de seguro de pessoas tem sinistro de 30%, 35%, tem um nível alto de comissionamento, alto de despesa administrativa, que tende a cair com o tempo, mas a conta não fecha 100%, tem resultado, né? Gera resultado. Bom, então, onde é que eu quero chegar? Com esse eventual incremento que a gente está vendo agora, que essa projeção é de agora, essa de falecer em torno de 100 a 130 mil pessoas, né? Agora a gente tem noção disso, né? A gente sabe que isso não vai afetar diretamente o resultado das seguradoras, que isso aí vai dar um incremento no máximo de 10% na sinistralidade, não vai afetar. Mas se isso fosse 20 vezes maior, aí teríamos um grande problema. Então, aquelas seguradoras que lá no início já cantaram dizendo que a gente vai cobrir, não vamos cobrir, eu, na minha opinião, como professor da universidade, acho que foi uma imprudência, porque ninguém sabia no mundo inteiro qual seria o efeito da pandemia. Agora nós temos noção, porque vimos na Itália, Estados Unidos, a gente está vendo a velocidade da curva, aquela coisa toda. Então, assim, agora já não é mais areia movediça, a gente já tem uma noção com relação a esse risco em si. Então, uma decisão formada agora, eu acho que seria perfeitamente razoável. A questão de vir uma lei, eu tenho um colega meu, o Antônio Westenberger, até citou um exemplo, ele falou assim, imagina só que o Congresso baixa uma lei agora que revoga a lei da gravidade. Mas se eu botar lá um vaso lá em cima no prédio e largar, vai matar alguém lá embaixo. Não, mas está revogado. Então, assim, a questão legal de ter que conceder ou não, existe o mundo real. O mundo real, pessoal, vocês pagam as contas de vocês, vocês têm os orçamentos de vocês, você sabe, se não entrar ali, não tem como pagar. Não tem como pagar, né? Então, essa operação ela precisa ter sustentação econômica. Se não tiver sustentação econômica, então, nas projeções atuariais, a gente faz isso em cima do quê? De uma expectativa. Porque a gente não sabe antecipadamente, né? Aí vem a técnica atuarial. É difícil? É difícil, sim, mas é onde se sustenta no mundo inteiro as operações de seguro. Ótimo, professor. Está chegando bastante pergunta do pessoal, a gente agradece. Perguntas inteligentes, importantes e que demonstram, mais uma vez, a curiosidade das pessoas em entender um pouco mais desses efeitos. A próxima pergunta eu vou encaminhar para o Dr. Cristiano. É uma pergunta feita pela Ana Luísa. A gente já falou um pouco sobre essa temática, o Dr. Cristiano falou, mas ela pergunta, então, se no seguro vigente não for paga, então, uma mensalidade do prêmio de seguros, ele perderia a validade. Eu recordo que o Dr. Cristiano falou dessa questão aí de algum movimento do próprio mercado de defesa do consumidor para não rescindirem contratos durante a pandemia por razões de inadimplência. Como isso hoje, que dados a gente tem hoje, Dr. Cristiano, se isso está realmente sendo acatado, ou se a gente tem tido um volume muito grande de demandas de segurados que acometidos aí pela crise financeira que veio junto com a crise da Covid, não puderam pagar lá o seu prêmio de seguro e estariam tendo as suas apólices, suas coberturas canceladas. O que o senhor pode nos dizer mais a respeito dessas determinações com relação à manutenção dos seguros, mesmo em eventual situação de inadimplência, mantendo a cobertura? Bom, muito interessante a pergunta. Como o Covid ainda é uma coisa muito recente, nós não temos ainda um nível de demanda significativo, o que se ouve falar é muito pouco, e menos ainda temos jurisprudência, né? Partindo do princípio que jurisprudência seja aí já um entendimento consolidado dos tribunais acerca de um tema, né? Talvez daqui a 8 meses, talvez daqui a 1 ano, a gente tenha alguma coisa já de jurisprudência num plano mais geral, contratual, em termos de Covid. E aí, claro, a gente vai fazer um filtro por setores, seguro, transporte aéreo, banco, etc. Né? A questão é, dentro das dificuldades de alguém de pagar hoje um contrato de execução diferida
como é o caso, por exemplo, de um seguro de vida, né? Aliás, o seguro-saúde, né, que você paga ali mensalidade, né? Diferentemente do seguro de vida, às vezes o seguro de vida você paga num valor só, né, no início do período, ou você divide em poucas parcelas, né? Mas o seguro-saúde, em geral, você faz ele mês a mês, né? E, no caso, diante de alguma dificuldade decorrente do Covid, né, e eu não estou falando de dificuldade anterior, né, porque se eu abrir para o anterior, aí eu generalizo ele. Estou dizendo daquela empresa, por exemplo, né, restaurante com 20, 30 funcionários, que simplesmente teve que fechar as portas. Não teve condição, por exemplo, de fazer um delivery, ou entrar em contato com o iFood, etc. Um grande exemplo aqui em Porto Alegre é o Barranco. O Barranco ele não tem delivery. Eu não sei nem se ele tem takeaway. Você liga e pega lá. Então, ele optou por não fazer isso. E acredito que ele deva ter mais de 50 funcionários. E daqui a pouco você tem um plano de saúde coletivo empresarial para todos esses funcionários e a sua renda ela desaparece, né? Não é que ela diminui, ela desaparece. Né? Chegou em abril, acabou. Né? Em março você só ganhou a metade. Maio fechou, junho fechou e julho vai ficar fechado também. São 4 meses. Na medida que, se você não tiver um caixa, né, quase milagroso para dar conta disso, né, evidentemente que você vai ter que fazer cortes. Né? E aí, um desses cortes, você vai pensar, deixo de pagar o plano de saúde para os meus funcionários? Esse plano de saúde coletivo eu pago há 10 anos, 15 anos, 20 anos. Jogo tudo fora e daqui a pouco, quando eu melhorar, eu entro no outro, mas enfrentando a carência, outros valores. Bom, aí é que a gente vai ter que fazer uso daquilo que até hoje a academia sempre debateu muito. Você ouve isso na faculdade, você ouve isso na especialização, você faz mestrado, você faz doutorado, mas está na hora de sair do papel. Está na hora do Brasil dar uma concretização marcante para isso, porque se não usar isso agora, nunca mais vai usar. E que são as teorias revisionistas. Quebra da base objetiva, teoria da imprevisão, onerosidade excessiva, e eu não estou falando aqui, num primeiro momento, redução de valores. Eu não estou falando aqui em perdão de pagamento. O sujeito dizer, eu vou ficar 3 meses sem pagar um plano de saúde, depois eu retomo e esses 3 meses desapareceram. Não, não é isso. Estou pensando até numa ideia de moratória. Agora eu não consigo pagar, mas eu tenho chances de retomar ali na frente. Só que eu preciso de um tempo para recompor. Então, quer dizer, é o momento de a gente começar a pensar em ser parceiro. Porque se a gente não tiver esse olhar de parceria, o que vai acontecer? Ambos vão sucumbir. Vamos nos imaginar como se fôssemos gravetos. Operadoras, seguradoras e usuários, consumidores, gravetos. Se você tem só um graveto na sua mão, você quebra ele, você parte ele. Se você pegar 2, 3, 4, você não quebra. Ou seja, a união vai nos reger o futuro. O individualismo e a centralização, cada um em si, vai nos colocar numa guerra isolados, tendentes a perder. Perfeito, professor Cristiano. Na verdade, eu vejo, vou usar uma expressão que foi cunhada esses dias, que eu gosto muito pela nossa querida amiga de todos, aqui, a doutora Angélica Cardini, que é uma referência nesse nosso mercado, e ela usa a expressão assim, nós não podemos correr e apertar o botão do paga tudo, e nem correr e apertar o botão do não paga nada. É momento realmente de ter essa sensibilidade e talvez estejamos diante uma oportunidade, todas de previsão, de casos sui generis, porque é exatamente isso que a gente vive hoje. Então, se agora isso não for colocado em prática, com diálogo, com conversa, entendendo, e é um pouco de aqui, tentando entender os dois lados desse assunto, porque é bem verdade que existe um lado tão seguro, que contrata um plano, mas precisa se sinta à deriva, né, e alijado dessa cobertura. E, por outro lado, também, essas coberturas só são possíveis mediante justamente essa contraprestação dos pagamentos dos prêmios e dos planos de saúde, que é o que faz existir esse forro financeiro para fazer frente a essas dificuldades. Então, se analisarmos de uma maneira egoísta cada uma das situações, nós não vamos mover. Então, é momento realmente de diálogo das instituições, das seguradoras, dos operadores do mercado de seguros, para provocar essa conscientização dessa dificuldade dessa temática
mas da possibilidade de juntos, né, encontrarmos soluções. Eu vou passar mais uma pergunta também muito oportuna e faço ao professor Sérgio Rangel, que é relativa o Artemio que nos faz essa pergunta. A pergunta anterior foi da Ana Luísa, não sei se eu falei, mas para fazer jus aqui ao pessoal que está participando, a Ana Luísa que fez a pergunta essa com relação ao seguro com atraso nas parcelas, e o Artemio nos pergunta com relação professor Sérgio Rangel, se não falta, professor Sérgio Rangel, não falta mais transparência no mercado segurador quanto às variáveis que impactam os estudos atuariais e influenciam na precificação de cada ramo dos seguros? Acho que dentro dessa linha que o senhor disse, a gente tem um pouco de dificuldade, sim. A gente entende de uma maneira genérica que a seguradora faz esse cálculo e então faz uma receita que faça jus à cobertura, mas aí realmente o consumidor às vezes fica com esse sentimento que se determinado risco teve uma queda muito grande, e aí a seguradora vai devolver isso de alguma forma, seja na forma de devolução mesmo, ou no ano seguinte os preços serão mais acessíveis, ou seja, existe como o consumidor pode entender melhor como é feita essa precificação, como é feita essa análise, que ela é feita de tempos em tempos, logicamente, isso também acho que já vai até acrescentando a pergunta, né? Existe um delay entre a medição que eu faço, que toma por base o passado da minha mensalidade, em cima dela eu projeto o meu preço de seguros, para frente. Mas é lógico que de tempo em tempo eu preciso reanalisar e ir medindo os meus índices de sinistralidade para poder ir adequando o preço do seguro. Mais sinistralidade, aumenta o preço, menos sinistralidade, diminui o preço, mas, enfim, como isso é feito de tempo em tempo, como a gente pode entender um pouco mais e ter um pouco mais dessa realmente transparência com relação a como funcionam esses cálculos atuariais, professor Sérgio Rangel? Bom, o que existe assim? Na verdade, nós temos hoje uma liberdade tarifária. Ou seja, no Brasil, no passado, nós tínhamos até algumas situações de engessamento de preço, né? Mas com a questão de liberdade tarifária, né? Cada seguradora, né, dentro dos seus critérios, né? Porque assim, na verdade, as seguradoras acabam atingindo nichos, né, de negócio. E as seguradoras elas têm também critérios que nós chamamos de subscrição, ou seja, ela acaba sendo mais rígida ou menos rígida no processo de aceitação dos seguros, diferentemente lá do seguro-saúde, o seguro de vida ele tem um filtro de entrada, né? Então, muitas vezes, algumas seguradoras conseguem ter um resultado, né, melhor do que outras, porque as pessoas são as mesmas, né? São muito parecidas as pessoas que fazem ou que contratam esse tipo de produto, né? Infelizmente, as pessoas que contratam esse tipo de produto são pessoas que têm renda. Cai naquele problema que eu tinha dito para vocês inicialmente, que é a nossa desigualdade, que agora foi mais do que revelada com a crise do Covid, né? Então, assim, essa questão de visibilidade, ela fica um pouco complexa nesse sentido, que na verdade, um critério de cada um colocar o seu preço, né? Que nem o restaurante, cada um tem lá a forma de colocar o seu preço em cima do seu produto em si, tá? Com relação ao timing que vocês colocaram, isso é verdade, as seguradoras elas trabalham muito em blocos, né? Ou seja, fez agora uma operação, aí reavalia, né? Quando se encerra as apólices, rever preço, e essa é a velocidade normal dos negócios em si. Os seguros de pessoas, a gente está vendo que não tem grandes alterações, mas se pegar seguros de automóvel, seguros que têm uma velocidade maior, aí existe a questão de safra, que ela tem que ser mais proativa e mais rápida nesse tipo de alteração de tarifa em si, né? Mas aqui, como a gente está discutindo na parte mais de seguros de pessoas, de acidentes pessoais, a gente tem esse delay, em outras palavras, né? E também, né, pessoal, a gente está observando até a pandemia, né? Era o que? O improvement, que a gente chama de improvement, que é melhoria, né, na mortalidade. Melhoria na mortalidade é dizer que as pessoas estão vivendo mais, né? Se elas estão vivendo mais, né, nós também chegamos numa outra questão, que é essa dinâmica que envolve a visão dos atuários não é estática, né? É uma dinâmica que nós temos alvos, né, que se movem, alvos que se movem, ou seja, eu dou um tiro aqui, lá na frente ele já mudou de lugar. Então, realmente, existe uma complexidade nesse processo aí de precificação. Ricardo, está sem microfone. Perdão, eu estava comentando que a Heloísa faz uma pergunta para o professor Sérgio Rangel relativa aos dados de sinistralidade obtidos
esses dados que o senhor falou da SUSEP, onde é que poderia obter esses dados de sinistralidade que o senhor falou mais no início? Existe algum site, algum local onde a gente possa obter mais dados sobre isso? A SUSEP, esses dados são públicos, né? Tem o SES, né, que é o Sistema de Informações, lá dentro do site da SUSEP, que vocês podem filtrar essas informações, tá? Quem tiver algum interesse, eu posso até passar para a OAB e para as comissões. Nós, da Mirador Atuarial, a empresa que a gente acaba contribuindo na parte de consultoria, nós fizemos um e-book específico sobre o impacto da Covid, né, nesses 2 meses, dizendo cada ramo, cada situação, como é que ficou as provisões, como é que ficou a receita. Então, se alguém tiver interesse em alguma estatística um pouquinho mais atualizada e consolidada, aí eu repasso isso e vocês podem, via, né, Niris, aqui, os que se inscreveram no nosso webinar, aí, receber esse documento. Excelente, professor Sérgio, excelente. Bom, a gente já está aí com 1h30 já do nosso evento, mais ou menos no nosso tempo previsto. A matéria, como a gente sabe, para nós que gostamos desse assunto, ela é inesgotável e a gente gostaria de seguir ouvindo os debatedores, porque realmente é um conteúdo muito rico, muito importante, mas a gente tem um formato que a gente precisa mais ou menos seguir, e era essa a nossa previsão, de mais ou menos 1h30, de forma que eu agradeço imensamente a participação do professor Sérgio, do Dr. Cristiano, que abrilhantaram esse nosso evento com informações muito importantes. Agradeço a todos os participantes pelas perguntas, pela assistência, agradeço ao OAB por todo o seu suporte, essas engrenagens muitas vezes invisíveis, mas que, sem dúvida, viabilizam que tudo isso seja possível. E como a doutora Tereza falou, a rapidez com que a OAB, através da sua estrutura, conseguiu organizar para que a gente pudesse estar aí, as comissões, promovendo eventos e levando conhecimento, levando informação. E, então, hoje é um dia realmente muito feliz para nós, porque simboliza esta união dessas comissões, que realmente tem todo o sentido de caminharem lado a lado, porque são matérias estritamente afetas e correlacionadas. Então, eu passaria a palavra para a doutora Tereza, para as considerações finais dela, e agradecendo a todos mais uma vez. Depois, no fim, eu ainda faço o fechamento do evento, mas a doutora Tereza tem a palavra para as suas considerações finais. Por favor, doutora Tereza. Realmente foi um evento maravilhoso. Vou começar parabenizando os nossos 2 painelistas, né? Um prazer reencontrar o Sérgio Rangel Guimarães, né? Cristiano, companheiro de todas as horas, Ricardo Vilar, Niris, suporte da OAB, Adriana vendo aqui a foto e os demais, porque realmente são muitos que se movimentam, né? OAB, muito obrigada, porque realmente, em tempo recorde, conseguiu botar a estrutura no ar. E colegas da Comissão de Seguro, continuemos parceiros, continuemos de mãos dadas, aprendendo juntos. Doutor Sérgio, professor Sérgio, precisamos de mais alguns contatos, porque para mim, que lido com a área das humanas, tem ocasiões que é muito difícil entender o cálculo atuarial. Precisamos de mais contato, mais experiência, mais esclarecimentos. Doutor Cristiano já sabe tudo que eu penso dele. Nós todos já sabemos quem é Cristiano Reineck Schmidt. E muito obrigada a todos mesmo. Obrigado, doutora Tereza. Nós é que agradecemos pela parceria com a comissão, que seja o primeiro evento de muitos. Eu volto a avisar o pessoal que está aí nos acompanhando, então, que já deve ter sido já encaminhado o link para preenchimento das informações para aqueles que desejarem obter o certificado, e esse certificado vai ser emitido pela OAB aí em 48 horas, então aqueles que desejarem podem preencher o link. E é isso, pessoal, agradecer mais uma vez, deixar aqui
por fim, uma palavra de respeito a todos aqueles que, de alguma forma, enfrentaram os efeitos dessa pandemia tão difíceis, humanos, de saúde ou mesmo de crises financeiras. A gente se compadece do sofrimento de toda a nossa população e do mundo como um todo. E quer deixar aqui, por fim, e a gente poder começar a reconstruir as coisas que foram afetadas por ela, com coragem, começar a olhar para frente, olhar para o futuro, com vontade e coragem de enfrentamento e de retomar as nossas vidas, ainda que num novo normal, mas sim voltarmos ao convívio fraternal entre nós, colegas e amigos, como a doutora Teresa disse, poder compartilhar abraços e que saiamos todos nós, seres humanos melhores após essa experiência, que é tão impactante para todos, mas que a gente sempre sabe que é na adversidade que a gente acaba forjando uma série de virtudes, uma série de características. Então, desejo a todos, mais uma vez, muita saúde e obrigado a todos pela participação, obrigado a todos que, de alguma forma, contribuíram, colaboraram para que esse evento fosse possível e agradeço a todos, uma boa noite e até o próximo evento.